tempo hábil para isso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai introduzir essa parte de anestesiologia. Eu vou trazer os prós e contras também aí de um tipo de anestésico e outro. A gente vai falar também um pouco aí sobre as indicações de anestésicos e, por fim, aí falar da parte anatômica, que é extremamente importante para qualquer procedimento de anestesiologia, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu trouxe aqui, deixa eu ver o que está passando. Eu trouxe uma breve apresentação, eu acho que a grande maioria de vocês, eu também não consigo ver, né, quem está em sala, mas acho que a grande maioria de vocês já me conhecem, e quem não me conhece, então eu trouxe uma breve apresentação. Então, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou mestre em biomateriais e odontologia, sou doutoranda em biotecnologia, inovação e saúde, dei uma congelada agora no meu doutorado, porque a gente tem que dispor de muito, muito tempo e muita dedicação, e para este momento eu não estou conseguindo isso, então eu dei uma paradinha aí, mas o meu doutorado está congelado, e se Deus quiser, aí o ano que vem eu estou retornando a ele. Eu sou professora do curso de especialização em harmonização orofacial do Instituto Europeu da Face, né, tanto da União Europeia quanto aqui do Brasil. Sou professora do curso de odonto, né, das duas Anhangueras, a Anhanguera Campus Marte e a Anhanguera Osasco. Sou coordenadora e professora do curso de atualização e cirurgia oral na SECO, que é a ABO de Moema. Então, lá nós temos um curso de cirurgia oral que tem a duração de 6 meses, né, uma atualização. Sou coordenadora do grupo ITOP, né? O ITOP é um grupo nosso de estudos relacionados, voltados à parte cirúrgica e à parte de harmonização, onde o nosso propósito é realizar cursos VIPs, né? Então, nós temos aí um grupo limitado de alunos para que a gente consiga pegar na mão e ensinar esses alunos aí os procedimentos, enfim. Sou proprietária do Centro Curador da Face, a nossa mais nova aquisição, que era um sonho de muito tempo, né? Ter um espaço Centro Curador da Face. Então, daqui mais tardar aí 2 semanas, nós estamos inaugurando nosso consultório, nosso centro curador. Estão todos convidados aí a conhecer. Sou docente responsável pela Liga Manganello de Cirurgia, né, da Anhanguera Campus Marte, e que também traz bastante novidades para vocês aí. Ao final da aula, eu conto um pouquinho mais para vocês a respeito disso, tá? Então, vamos lá, galera. Não existe como falar de introdução à anestesiologia sem que a gente fale de anestésicos locais, né? Então, eu trouxe para vocês aí, primeiro, qual é o princípio de uma anestesia local. Parece muito simples, parece muito tranquilo, né? Porque todo mundo sabe que a anestesia vai tirar a sensibilidade, vai fazer com que a área fique insensibilizada, com que a gente não tenha a sensação dolorosa. Porém, fisiologicamente, eu preciso entender o que está acontecendo, né? A gente já ouviu falar muitas vezes que zonas que estão altamente inflamadas, a gente tem uma dificuldade de, né, da manutenção do anestésico local, áreas altamente infectadas também, mas é necessário que eu entenda o que está acontecendo fisiologicamente para que eu tenha esse tipo de alteração, tá? Então, qual que é a função do anestésico local? Ele vai bloquear uma condução nervosa. Então, ele vai fazer com que a gente tem aí a perda de sensibilidade em uma região, né? E fazendo isso, a gente consegue ter não só o profissional um bom trabalho, né? Em relação a ganho de tempo, em relação à tranquilidade de trabalho, mas também o bem-estar do nosso paciente, tá? Então, essa anestesia, como nós já sabemos, é uma anestesia local, por isso que a gente fala aqui, né? Quando aplicadas localmente no tecido nervoso em concentrações apropriadas. Em contato com o nervo, são capazes de produzir tanto bloqueio sensitivo quanto motor. E esse efeito ele é temporário e reversível. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Essas concentrações, elas acontecem ao redor de um nervo, né? E quando a gente fala de anestésicos locais, o que está acontecendo? A informação de sensação dolorosa, ela chegou até o meu encéfalo, até o meu centro coordenador, e ela foi identificada. Mas quando essa sensação retorna para a região, então, no caso, né, quando a gente fala isso, no caso de uma insensibilização na região de mandíbula, quando essa sensibilidade retorna por uma inervação periférica, por uma inervação eferente, o que acontece? O anestésico age neste momento. Então, na verdade, a informação ela é levada, ela é interpretada,
mas em seu retorno que a gente tem essa perda de sensibilidade, tá? Contato com nervos capazes de produzir bloqueio sensitivo e motor. Todo mundo aqui, eu acredito que já tenha tomado anestesia, e que não só a gente perde a sensibilidade da região, mas eu também, às vezes, perco a movimentação, principalmente dos nossos músculos da face, né, dos músculos da mímica, dos músculos da mastigação. Então, quando eu introduzo um anestésico local, ele pode atingir, sim, tanto inervações sensitivas quanto inervações motoras, tá? E esse efeito, né, como é um anestésico local, não é um anestésico de caráter geral, é um efeito temporário e irreversível e um curto espaço de tempo, quando a gente compara com uma anestesia geral, tá? Então, a gente vai fazer o procedimento anestésico, a gente sabe que cada tipo de anestesia, ela tem um tempo, né? Cada tipo de anestésico, ele tem um tempo de ação, ele tem um pico, na verdade, de ação, e depois ele vai perdendo a sua função relacionada a essa perda de sensibilidade, tá? Então, isso daí a gente vai conversar também. Quais são as vantagens do uso de um anestésico local? Ação reversível é a primeira coisa, né? Então, é uma ação reversível, recuperação completa sem evidência de dano. Então, quando passa o efeito anestésico, o paciente ele volta a ter todas as suas funções, sejam elas sensitivas ou motoras, de forma normal. Então, isso é claro que é um objetivo de a gente utilizar o anestésico, tá? Vale lembrar que existem diferentes tipos, né, de anestesias, tem bloqueios regionais, tem bloqueios tronculares, né? Nós temos diferentes técnicas anestésicas, e isso vai depender muito do que nós vamos estar fazendo nesses pacientes, tá? Então, isso vai muito do procedimento que a gente for realizar nesses pacientes. E aí eu trouxe para vocês aquela história que a gente sempre ouve, né? Em áreas de inflamação e de infecção, a anestesia tem dificuldade de se instalar. Isso é uma realidade, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha nenhum tipo de ação da anestesia, tá? Mas por que acontece isso? O que fisiologicamente acontece? Toda vez que eu tenho regiões inflamadas, infectadas, o que acontece com o pH dessas regiões? Esses pHs, eles estão ácidos. E um pH ácido, ele está muito relacionado também com o pH do anestésico, né? Então, em regiões ácidas, o anestésico ele não consegue ter a sua função. Ele começa a ter, na verdade, a perda de função. Qual que é a função do anestésico? Tirar a sensibilidade da região para que o paciente não sinta dor. Como esse meio totalmente ácido, né, região inflamada ou região infectada, o que acontece? A gente não tem a instalação desse anestésico. Esse fluxo que a gente fala, né, que foi uma informação por uma via aferente de inervação e voltou por uma via eferente, a região ao redor desses nervos que necessitam aí estar com essa perda de sensibilidade acaba não acontecendo de forma efetiva, de forma eficaz, justamente porque aquele meio ele se encontra ácido. Então, a dificuldade de disseminar, né, a gente conseguir disseminar esse anestésico por aquela região tem uma grande dificuldade, é muito mais complicado e muito mais difícil do anestésico conseguir atingir o seu pico aí, máximo de função, tá? Então, isso realmente acontece. Mas para que a gente entenda um pouco, né, também de estrutura, né? Estrutura química desse anestésico, por que ele tem uma ação diferenciada quando eu tenho uma área que ela é ácida, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma cadeia, uma estrutura química, né? E essa estrutura química, ela entra, né? Ela bate de frente aí com a nossa estrutura química da região onde eu estou fazendo essa anestesia. Então, todo anestésico, ele tem o quê? Uma cadeia chamada de cadeia intermediária, né? Essa cadeia intermediária, normalmente, é uma cadeia curta, né? Professor, o que é essa cadeia curta? Ela vai ser um ligante. Então, dentro do anestésico, eu preciso ter alguma estrutura que faça com que eu tenha a ligação dos outros componentes presentes dentro dessa anestesia, e aí eu consiga ter a efetividade da sua função, tá? Eu tenho dois tipos de anestésicos, né? Eu tenho os anestésicos do grupo éster, eu tenho os anestésicos do grupo amida,
E o que é importante, né, não só desses dois grupos, mas dessa cadeia intermediária? Essa cadeia intermediária que vai dar para a gente a quantidade, né, de anestésico que eu necessito para fazer um procedimento. Se eu uso uma articaína, que é muito mais potente, o que acontece? Ela é inversamente, a gente vai usar essa articaína numa quantidade menor, porém, o que acontece? Né? Se eu necessitar utilizar uma quantidade maior, ela vai ser mais tóxica para o meu paciente, justamente porque ela é mais potente, e depois a gente vai falar um pouquinho de peso molecular também desses anestésicos, tá? Então, todo anestésico, independente de ser uma amida ou de ser um éster, ele vai ter essa cadeia intermediária. Quanto mais longa for a duração do anestésico, maior o seu potencial, mais longa for a duração desse anestésico, e se a gente utilizar em quantidades maiores, maior toxicidade também ele vai fazer com que o paciente tenha naquela região, tá? Por isso que a gente fala assim, independente do anestésico, o que é importante? Eu saber a técnica anestésica, né? Se eu sei técnica anestésica, independente de um anestésico mais ou menos potente, eu vou conseguir o sucesso da anestesia. E aqui eu trouxe para vocês tipos de anestésicos, né? Então, eu tenho grupos ésteres, tenho grupos amidas, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês desses dois grupos. Lado de ouvir, né? Que a gente utiliza muito mais o grupo amida, e depois a gente vai saber o porquê disso, né? Então, o que eu tenho aqui de grupo éster? Então, eu tenho a tetracaína, benzocaína, procaína, propoxicaína. Se a gente for ouvir esses nomes aqui, vocês vão ver que a gente não ouve isso com tanta frequência. Diferente do grupo amida, né? Lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, articaína. Então, o grupo amida é muito mais conhecido e muito mais utilizado por nós, tá? Então, na verdade, o que nós encontramos no mercado são medicações, são anestésicos, que são medicamentos do grupo amida. E aqui o que eu trago para vocês? Ó, um comparativo, né? Do que a gente tem de cada um desses anestésicos aqui, né? Em relação a éster e em relação à amida. Então, o éster, ele é muito mais alérgico em comparação com o grupo amida. O éster, ele é mais estável, ele é menos estável em relação ao grupo amida, então ele é muito mais instável no organismo. A meia-vida de um éster, ele é muito menor do que a meia-vida de um anestésico amida. E quando a gente fala de metabolização, o éster ele é metabolizado no plasma sanguíneo e a amida é metabolizada no fígado. Então, quando eu penso, né, que é uma estrutura química que precisa ser metabolizada, distribuída para que tenha uma função, é muito melhor, né, eu utilizar um medicamento, um anestésico local, que tenha esse processo todo voltado ao que nós encontramos nos nossos medicamentos de modo geral. Então, o grupo amida, que é metabolizado no fígado, ele é muito melhor para que a gente tenha o trabalho e também a gente tenha menos reações alérgicas a esses tipos de medicamentos, a esses tipos de anestésicos locais. Então, a gente sempre vai escolher aí, né? Nosso grupo de escolha é o grupo amida. Vocês viram que tem uma série, né, de medicações, uma série de anestésicos, e aqui eu trago para vocês a relação, né? Como que eu escolho um anestésico local? É claro que depois eu vou trazer para vocês, né, quando a gente tem pacientes especiais, né, pacientes que têm algumas alterações sistêmicas, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo quando a gente for falar dessa parte. Mas o que é importante aqui? Eu preciso entender a relação do peso molecular do meu anestésico para que eu entenda como vai ser o tempo de ação dele no meu organismo. Então, aqui, ó, essa setinha que eu coloquei aí em roxo, ela está mostrando em nível de crescência, né? Daquele anestésico que tem o menor peso molecular para o maior. Então, a lidocaína, ela tem um peso molecular muito menor do que a articaína. Vamos pensar em metabolização. Se a lidocaína tem um peso molecular menor do que a articaína, a metabolização dela vai ser mais rápida, né? O tempo de demora de absorção também, né, vai ser absorvida muito mais rápido. O tempo dela de latência para alcançar o pico de anestesia vai ser mais rápido e o seu tempo de ação também.
Em contrapartida, quando eu faço uso da articaína, que tem um peso molecular maior, o que que acontece? Eu vou ter uma demora na absorção, mas em compensação eu vou ter seu tempo de latência, seu tempo de ação ampliado, né? Mas, lembra que eu falei para vocês, todos os anestésicos que têm pesos moleculares altos, né, um grande peso molecular, eles são aí também mais tóxicos. Por isso que nós devemos utilizar uma quantidade menor. E aí que entra o quê? Entra para a gente o que eu conversei com vocês de saber fazer uma técnica anestésica. E aí a gente volta a tudo, na verdade, né? Por quê? Porque eu só consigo fazer uma boa técnica anestésica se eu sei anatomia. Anatomia é base do início lá da faculdade de vocês. Se eu não souber anatomia de cabeça e pescoço, e não é saber somente a parte de inervação, eu preciso saber de ossos, eu preciso saber de músculos, eu preciso saber de vascularização, eu preciso saber de inervação. Ah, professora, mas anestésicos locais eu vou insensibilizar só nervo, não interessa. Porque você pode, sim, fazer uma anestesia imprópria e anestesiar dentro de um vaso. E como é que a gente resolve isso, né? Mas isso é um assunto para um outro momento aí. Mas é muito importante a gente entender toda a estrutura anatômica de cabeça e pescoço, na verdade, toda a topografia, desde a porção mais interna, que a gente fala da parte óssea, até a porção mais externa, que são os nossos músculos, né? E, por fim, claro que o que reveste o nosso corpo como um todo, o nosso tecido cutâneo, tá? Então, em grau de importância aí, em relação a peso molecular, eu tenho, quanto maior o peso molecular, o tempo, né, de absorção vai ser mais demorado, eu demando um pouco mais do meu fígado, por isso que é legal eu saber fazer uma técnica anestésica, porque eu utilizo uma menor quantidade e aí eu consigo ter uma ação efetiva desse anestésico. Não tem como falar de anestésicos locais sem falarmos de vasoconstritores, né? Ninguém aqui, eu tenho certeza, a não ser casos específicos que a gente vai falar, faz uso de anestésicos sem vasoconstritor. Isso daqui é um benefício, gente. Vasoconstritor é benefício. E quando a gente fala de pacientes com alterações sistêmicas, e aí eu já vou de cara lançar para vocês os pacientes cardiopatas, não pode fazer anestesia com anestésico com vasoconstritor, porque o paciente ele é cardiopata, né? Antes de qualquer coisa, se o paciente não estiver controlado, eu não vou fazer procedimento nenhum nele. Se eu não tiver a certeza que esse paciente está controlado, eu não vou me arriscar a fazer nenhum tipo de procedimento, muito menos uma anestesia. Então, é muito importante, primeiro, entender se esse paciente ele está controlado ou não. O paciente ele não precisa ser um paciente totalmente rígido. Ele pode ter uma alteração sistêmica, mas ele pode estar controlado. E aí eu posso fazer qualquer procedimento nele. E aí eu posso, sim, utilizar um anestésico local com vasoconstritor. Isso melhora a qualidade do trabalho de vocês em relação a tempo, em relação à tranquilidade. Isso melhora a condição anestésica do meu paciente, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de benefício em relação aos vasoconstritores? Aumento da duração da anestesia. Vasoconstritor, ele já está falando. O que ele vai fazer? Ele vai constringir, ele vai diminuir o calibre dos vasos. Ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha uma concentração, né, desse anestésico por um tempo, né, maior aí. Então, ele vai fazer com que a anestesia ela se instale e fique por um tempo maior, tendo a sua ação. O anestésico com vasoconstritor, quando eu faço uso dele, eu utilizo ele em menor quantidade, consequentemente, menor concentração. Justamente por quê? Porque ele é mais potente. Então, quando eu utilizo um tubete, né, um anestube de lidocaína com vasoconstritor, se eu necessitar fazer com anestésico que não tenha vasoconstritor, com certeza vocês vão precisar dobrar, né? Então, eu vou ter que utilizar 2 anestubes. Ou então, eu vou ter que anestesiar uma primeira vez. Essa função anestésica ela vai ser perdida muito antes do que um anestésico com vasoconstritor. E aí eu necessito anestesiar meu paciente novamente. Então, a gente precisa melhorar essa condição, né? Então, o uso do anestésico com vasoconstritor é extremamente importante. Se eu utilizo uma menor quantidade de anestésico, consequentemente, eu reduzo a toxicidade.
E o vasoconstritor, como ele constringe, ele diminui o calibre dos vasos, o que, que ele faz? Além de te causar a insensibilidade, além de te causar o efeito anestésico, ele vai diminuir o sangramento local. Então, muitas vezes, né, quando a gente ensina anestesia lá no nosso curso de cirurgia, a gente sempre fala para o aluno, né? Faça a técnica anestésica X e na região onde você for fazer o procedimento, faça anestesias infiltrativas ao redor do elemento dental, por exemplo, que for fazer a extração, porque a gente diminui esse sangramento local. E isso é um benefício para o nosso trabalho, né? Então, a gente faz uma cirurgia ou qualquer outro procedimento de forma limpa, de forma tranquila, que a gente consegue enxergar, tá? Então, isso daí também auxilia. Quais são os vasoconstritores, né? Eu tenho aí adrenalina, noradrenalina, felipressina, fenilefrina. Então, quando eu compro um anestésico local, ele vem lá descrito já, né? A concentração do anestésico e qual é o vasoconstritor associado a esse anestésico. Aqui, gente, vocês vão ver que todo mundo fala assim, a adrenalina não pode ser utilizada em cardiopata, que a gente estava conversando. Na verdade, vocês também já devem ter ouvido isso, e quem teve aula comigo já ouviu isso, né? A nossa adrenalina endógena, quando o paciente passa por um momento de estresse, vamos pensar num paciente rígido, que não tem nenhuma alteração sistêmica. Se esse paciente chega para fazer um procedimento, e quando você vai fazer o procedimento anestésico, você anestesia esse paciente com anestésico sem vaso. Aí você começa o procedimento, daí ao longo desse procedimento, esse paciente começa a sentir dor. Ele já vai ficar estressado, né? Ele já vai ficar incomodado, então a liberação de adrenalina endógena dele vai acontecer. É claro que vem acontecendo, porque só de ir ao dentista, a gente sabe que tem muitos pacientes que se sentem incomodados, né? Muitos chegam, quase até dormem lá na cadeira, mas muitos têm, né, esse receio aí de ir ao dentista. Então, a adrenalina endógena, ela vai ser liberada. Quando a gente fala de adrenalina dentro de um anestúbio, o anestúbio lá, ele tem 1,8 ml. Vocês concordam comigo que o que a gente tem de adrenalina concentrada dentro de 1,8 ml, né, de anestésico, é muito menor do que a adrenalina que o paciente libera num pico de estresse? Então, isso acontece muito. Todo mundo fala, não, o paciente